Olá pessoal, bem-vindos ao canal de receitas super fáceis e a receita de hoje é massa contiglione recheado com presunto e queijo. Ingredientes: 1 pacote de massa contiglione, 4 tomates, uma cebola grande, uma caixinha de creme de leite, mais ou menos 400 gramas de presunto, 400 gramas de mussarela, azeitonas picadas, queijo ralado e sal a gosto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de receitas super fáceis e hoje resolvemos fazer essa massa diferenciada, essa massa contiglione, porque ela tem o formato de concha, daí se deve o nome da própria massa. E já que essa massa é uma massa legal de fazer, a gente vai fazer um molho bem bonito também. Então aqui a gente está utilizando 4 tomates grandes, que a gente vai picar bem, e mais 2 cebolas. Se quiser utilizar a cebola roxa, né, que tem um gostinho um pouquinho mais acentuado que a cebola branca, fique à vontade também, a escolha da maioria dos ingredientes é bem pessoal. Tudo nessa primeira etapa aqui fica bem a gosto de vocês também. Tem muita gente que gosta de utilizar o alho, por exemplo, para fazer um molho. Então se quiser utilizar alho, fique à vontade. Se quiser utilizar gengibre, fique à vontade também. Sei lá, folhas de manjericão para dar gosto no molho. Então fique sempre à vontade. Mas a primeira parte do contiglione é preparar o molho, ok? Então é isso que a gente está fazendo agora. Então aqui nessa nossa primeira parte estamos colocando o óleo. Agora a gente vai colocar também a cebolinha para dar aquela gratinada na cebolinha. A gente espera um pouquinho até que ela comece a ficar transparente e daí então que a gente coloca o tomate. Então é só esperar alguns minutinhos até que a cebola fique amarelinha, um pouquinho mais crocante, e a gente coloca também o tomate. Dá pra ver, né, gente, que esse tomate aí tá super bonito, né, bem maduro, bem suculento, bastante líquido. E é importante sempre a gente escolher bons legumes, frutos, verduras para a gente poder fazer as nossas receitas para elas ficarem melhores ainda, né? Então esses tomates e essa cebola foram bem escolhidas para essa receita. Então fica a dica aí para as próximas receitas, escolha bem então os seus alimentos. Então, passado alguns minutos de cozimento do molho, olha só como é que ficou, gente, o molho já ficou bem bonito. A gente não mostrou, mas a gente já colocou sal enquanto isso, né? E uma coisa legal de falar é que a gente não precisa colocar muito sal, porque depois a gente vai utilizar o queijo, que normalmente o queijo é um pouquinho salgado, né? O queijo mussarela para rechear os contigliones, mais o queijo ralado que vai por cima, né, das massas contigliones, e mais as azeitonas em conserva que normalmente são um pouco salgadas. Então, manere no sal no molho, porque os outros ingredientes já têm uma boa quantidade de sal. Então o tempo para o molho chegar nessa textura pode variar, né? Depende do seu fogão, depende da panela que você está usando, se ela é mais grossa, mais fina. Então é importante aí fazendo, tampando, destampando, olhando, e em poucos minutos esse molho vai ficar nessa textura, exatamente como a gente está mostrando aí. Então depois que o molho atingiu esse ponto que a gente mostrou, a gente está colocando extrato de tomate. Observação, né, gente? Não é aqueles molhos de tomate pronto e já temperado, é só o extrato de tomate mesmo. E depois do extrato de tomate a gente continua mexendo alguns minutinhos, depois a gente desliga o fogo e com o fogo desligado é que a gente vai colocar o creme de leite. Então o molho já está bem quente, fogão desligado, a gente coloca o creme de leite, mexe e aí está pronto a primeira parte do contiglione, que é a preparação do molho. E olha só, gente, olha que lindo ficou esse molho, a textura, a cor e o aroma que está aqui desse lado de cá. Então faz esse molho aí que com certeza você não vai se arrepender. E enquanto isso, aproveita e dá o like no vídeo se curtiu o molho até aqui. Mais uma etapa do molho então, a gente pega uma panela bem grande, coloca água para ferver e aqui a gente vai preparar então a massa contiglione. Então é importante que antes de colocar a massa na água, a água já esteja fervendo. No nosso caso a gente está utilizando essa panela deste tamanho porque a gente fez todo o conteúdo do pacote, o pacote é de meio quilo, 500 gramas, então claro, a gente precisou utilizar uma panela bem grande. E nem precisaria dizer, né, pessoal, cuidado nessa hora, água fervendo, então não jogue o contiglione na água, que a água quente pode voltar. Então coloque devagar a massa na água. E aqui não tem erro, né, gente, é só seguir direitinho o tempo de instrução de cozimento que está ali no pacote da massa. E a minha dica é, retire mais ou menos 1 minuto antes do tempo que está descrito no pacote da massa, porque a gente vai tirar 1 minuto antes, depois a gente vai colocar água fria na massa para parar o cozimento, né, ela vai ficar bem no ponto al dente, e a massa também ela vai ao forno depois, né, então não precisa cozinhar ela em ponto máximo porque ela vai no forno. Se ela estiver muito cozida ela é capaz de ficar um pouquinho mole ainda, então respeita essa dica aí, retire mais ou menos 1 minuto antes do tempo indicado no pacote da massa.
Chegando a mais uma etapa da preparação da nossa massa contiglione, o molho já está pronto, a massa já está cozida e já tomou o seu banho. E aqui então a gente vai iniciar a preparação do recheio da massa contiglione. Aqui então a gente vai pegar uma fatia de queijo e presunto, vai colocar uma sobre a outra, vai fazer uma rodelinha e depois a gente vai cortar em fatias fininhas. Super simples de fazer. Enquanto a gente está preparando o recheio da massa contiglione, então a gente pode aproveitar este momento e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vamos lá, gente, a gente está chegando literalmente aos 100 mil inscritos. Né? Muito obrigado pela participação de todos que vêm acompanhando o canal durante todo esse tempo. Então se inscreva no canal, comente o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. E isso é importante para nós, porque o YouTube vai entender que esse canal aqui é um canal onde as pessoas participam, onde as pessoas comentam, onde as pessoas dão bastante like nos vídeos. E isso ajuda então que o vídeo seja recomendado, né, naquelas listinhas de vídeos laterais. Então vamos lá, pessoal, ajude o canal que a gente faz mais receitas para vocês. É uma via de mão dupla, beleza? Então agora que todos os ingredientes estão prontos, molho pronto, massa cozida, o recheio também está pronto, está na hora então de montar este contiglione. Aí é hora de chamar todo o pessoal aí na sua casa, né? Vamos todo mundo participar, montar essa super massa contiglione e agora é bem fácil de fazer. A gente abre a massa devagar, coloca o recheio, né? A gente mantém, né, enroladinho o queijo e presunto que facilita, né, colocar dentro da massinha contiglione. Põe a massa, né, virada para cima, né, para não escapar o recheio, e vai colocando uma do lado da outra para ela se ajudar a manter de pé uma do lado da outra. E esse refratário aí que estamos utilizando é um refratário de lasanha, ele é de tamanho grande, o ideal é que seja de tamanho grande caso você utilize todo o conteúdo do pacote da massa, né, que é meio quilo, e a massa depois de cozida ela cresce um pouquinho mais, então tem que ser um refratário grande para caber bastante massa e mais todo aquele molho ainda que a gente preparou. Então, gente, de fato não é uma receita difícil de fazer, né? É uma receita na real que tem algumas partes, ela é um pouquinho trabalhosa de fazer, mas não é difícil. E o trabalho também não é um trabalho nada difícil, né? Cortar o queijo, presunto, cozinhar a massa, fazer um molho de tomate. Então ela só requer um pouquinho de tempo na preparação, mas é bem fácil de fazer. E essa massa contiglione aí é uma massa mais grossinha, né? Uma massa boa. Né? Então realmente vale a pena todo esse grande trabalho para fazer essa massa. E se esse for o primeiro contiglione da sua vida, não esqueça de comentar ali embaixo, nos fale como é que ficou o resultado final e surpreenda todos os seus amigos dizendo que encontrou essa super receita no canal de receitas super fáceis. Acabando mais uma etapa da preparação, e observe bem que a gente nem untou o refratário da lasanha, a gente colocou direto a massa. A gente vai colocar o molho agora por cima, então esse molho automaticamente vai descer, né, sobre a massa, então vai acabar molhando o fundo do refratário ou untando o fundo do refratário. Então não precisa untar com margarina para colocar a primeira camada da massa lá no fundo. E antes de colocar o molho, vamos colocar as azeitonas picadas, né? Então uma dica, facilite a sua vida, já compre azeitonas sem caroço e picadas. E aqui, ao invés de usar o queijo ralado, né, esse que a gente compra no pacotinho de supermercado, eu estou utilizando um queijo colonial. Aqui então eu tive a sorte de ter essa fatia generosa de queijo colonial que eu vou ralar para colocar sobre, né, a massa antes de ir ao forno. Então isso vai substituir que eu utilize o queijo ralado. E olha só, né, gente, só tem coisa do bom e do melhor, né? Então com toda certeza essa receita vai ficar magnífica. E agora chegamos realmente à etapa final. Todos os ingredientes prontinhos, é só montar então essa última parte e vamos começando colocando este molho que está com um aroma que está invadindo toda a cozinha. O cheirinho desse molho, gente, está muito bom. Então a gente cobre bem toda a massa cozida, recheada com queijo e presunto, né? Observa bem os cantinhos também para receber, né, uma boa quantidade de molho e vai espalhando uniformemente este molho. Então, enquanto isso, você já pode pré-aquecer no seu forno 180 graus por uns 10 minutos. Colocado todo o molho, adicione a pimenta do reino moída. Depois coloque a camada de azeitonas picadas. E a última camada, que é o queijo ralado por cima de toda essa super massa. E aqui a gente leva ao forno mais ou menos uns 15 a 20 minutos, né? Na verdade a massa já está praticamente cozida, o molho pronto, então é o tempo suficiente para derreter o queijo que está sobre a massa. Então fica observando o tempo de derretimento do queijo e esse é o ponto que a massa está pronta.
E agora então chegamos ao momento final dessa receita, gente. Olha só, passaram esses 15, 20 minutos e está na hora então de experimentar essa super massa contiglione. E só ressaltando ali que o queijo não derreteu porque ele é o queijo colonial, um queijo que demora muito mais para derreter. Mas se utilizar o queijo parmesão, esse comum em supermercado, derrete bem mais rápido. Nesse prazo de 15 minutos ele derrete. Então, vamos experimentar essa super massa. Chega de enrolação, chega de falação e bora experimentar. Dá uma olhadinha ali no recheio, ó, a mussarela derretida, tá uma maravilha isso aí, gente. O aroma que tá, esse molho, essa massa, o cheirinho da azeitona, o cheirinho do queijo, tá sensacional. Então, faça a sua massa em casa, eu tenho certeza que você vai achar essa receita super, super top. Então, bora lá fazer você também. Eu quero ver se você está assistindo até agora, hein? Se você estiver assistindo até agora, comente ali com a hashtag supermassa. E vamos lá então. Gente, sensacional a receita. Eu estou editando aqui o vídeo, me deu fome de novo, vontade de comer essa super massa contiglione. E gostaria de agradecer novamente a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com todos os seus amigos. E muito obrigado novamente por estarmos chegando aos 100 mil inscritos. Muito obrigado, pessoal. Vocês são 100 mil. Nossa, super fácil! Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!